Olha onde a gente chegou. Amsterdã. Verão. Sol que não some nem às 10 da noite, canais brilhando, bicicletas passando em fila como se fosse uma cena de filme, e no meio de tudo isso, mulheres altas, loiras, com vestido de verão, pedalando como se o mundo fosse delas. Porque cá entre nós, aqui o mundo é delas mesmo, viu? Mas vamos por partes. Porque a Holanda no verão tem muito mais coisa para contar do que parece à primeira vista. E eu quero te mostrar tudo isso como se você estivesse caminhando do meu lado agora. Antes de tudo, deixa eu te contar uma coisa sobre os holandeses que vai mudar a forma como você vê tudo aqui. Eles têm um inverno longo, muito longo. De outubro a abril, o céu fica cinza, a temperatura bate em 0 graus e o sol, quando aparece, some antes das 5 da tarde. 5 da tarde. Imagina chegar em casa do trabalho e já estar completamente escuro lá fora. Imagina isso por 6 meses seguidos. Os holandeses não reclamam muito. Eles simplesmente esperam. E quando o verão chega, eles cobram com juros. Então, o que acontece quando o verão finalmente chega? Eles enlouquecem, no bom sentido. Sabe aquela pessoa que ficou de dieta por 3 meses e liberou no churrasco? É mais ou menos isso. A cidade toda vai para a rua ao mesmo tempo, parques lotados, terraços de bar com fila, gente deitada na grama dos canais como se não existisse amanhã. E bicicleta em todo lugar, porque aqui a bicicleta não é transporte alternativo, é o transporte principal de uma cidade com mais de 1 milhão de bikes para 900 mil habitantes. Isso mesmo. Tem mais bicicleta do que gente em Amsterdã. O verão começa oficialmente em 21 de junho, mas na prática o primeiro fim de semana de sol de maio já acende uma chama no povo holandês que não apaga mais. E o melhor, o sol fica até quase 10 da noite. São quase 16 horas de luz por dia no pico do verão. Você sai do jantar às 9 da noite e ainda pega sol na cara. É uma das sensações mais estranhas e maravilhosas que existem. 16 horas de luz. Pensa no que você faria com isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já imaginou como seria chegar num país e se sentir pequeno, literalmente, por causa das pessoas em volta? Bem-vindo à Holanda. Os homens holandeses têm em média 1,84 de altura. É o povo masculino mais alto do mundo e não é nem de perto. As mulheres ficam em 1,78, perdendo só para a Letônia no ranking global. A mulher holandesa média é mais alta do que o homem médio de dezenas de países. Ou seja, você vai chegar aqui e vai precisar olhar para cima para conversar com a maioria das pessoas, viu? E no verão, nas praias, nos parques, nas esplanadas dos bares, essa altura toda aparece. A mulher holandesa tem um estilo que é difícil de definir. Ela não se arruma para impressionar. Não tem maquiagem pesada, não tem roupa elaborada. É natural, é prático, é leve. Ela sai de casa de bicicleta com vestido de verão, passa no mercado, para no bar com as amigas e vai para a praia tudo no mesmo dia com a mesma roupa, sem nenhum drama. A bicicleta tem muito a ver com isso. Você não pedala com salto alto e look de novela. Você pedala com o que é confortável, com o que é bonito, sem ser complicado. E, curiosamente, o resultado é uma elegância bem mais interessante do que qualquer coisa exagerada. Tem uma pesquisa de uma universidade de Amsterdã que concluiu que as holandesas investem dinheiro em roupa sim, mas estar na moda não é o objetivo. O objetivo é estar bem, ser prática, não depender de ninguém para se locomover. E tem uma outra coisa que chama atenção quando você fica alguns dias por aqui: a independência. A mulher holandesa não espera ninguém para fazer nada. Vai sozinha ao bar, ao mercado, ao parque, vai de bicicleta para a reunião de trabalho, pega o filho na escola, passa no supermercado e ainda aparece no happy hour, tudo no mesmo dia, sem drama. Não é que ela seja antissocial. É que ela não precisa de escolta para nada. Isso vem de uma cultura que normalizou a autonomia feminina há muito tempo. Sabe a minissaia de bicicleta que parece arriscado? Elas usam, cotidianamente, com uma indiferença total pelo problema. Não é ousadia, é hábito. E sabe o que isso cria? Uma cena de rua que é impossível não notar, canal do século XVII ao fundo, casas inclinadas e uma fila de bicicletas com mulheres loiras passando numa leveza que parece cinematográfica. Por que é? Agora eu te faço outra pergunta. Quando você pensa em praia na Europa, o que vem na cabeça? Grécia? Espanha? Croácia? A Holanda provavelmente não aparece na lista de ninguém. E é exatamente por isso que essa parte é interessante. O país tem mais de 400 quilômetros de costa no Mar do Norte.
E no verão, essa costa vira um destino à parte completamente diferente do que você esperaria. A praia mais famosa é Zandvoort, meia hora de trem da estação central de Amsterdã, direto sem baldeação. Uma vilinha costeira que existe desde o século XI, originalmente chamada Sandervoerne, uma aldeia de pescadores que foi crescendo conforme as famílias ricas de Amsterdã foram descobrindo que a praia era a melhor coisa para fazer no verão. Em 1900, já tinha gente endinheirada com casa de veraneio por lá. Hoje Zandvoort tem areia longa, restaurantes de frutos do mar, quadras de beach tênis e aquela energia de verão que contagia. É a praia popular, a que recebe todo mundo, famílias, grupos de amigos, turistas de toda a Europa. Mas você sabia que Zandvoort também tem um circuito de Fórmula 1? O Circuit Zandvoort fica a poucos metros da praia. Em agosto, quando rola o Grande Prêmio da Holanda, a cidade vira outro planeta. Pilotos, celebridades, festas em iate, suítes VIP com vista para a pista. De um lado, o mar. Do outro, carros passando a 300 por hora. É uma das combinações mais absurdas e divertidas que existem no calendário esportivo europeu. Mas se você quer o nível acima, existe Bloemendaal aan Zee. Aqui a coisa muda de figura. Os próprios holandeses chamam de os Hamptons holandeses. E quem conhece os Hamptons de Nova York sabe muito bem o que isso significa. É onde vai a gente que tem gosto apurado e não quer dividir a espreguiçadeira com o mundo inteiro. Bloemendaal é o tipo de lugar onde você chega, olha para a volta e pensa: como isso existe num país que a maioria das pessoas só associa canais e queijo? Beach clubs com arquitetura de design, mesas na areia com garçom, DJs tocando no meio da tarde enquanto o sol ainda está alto. E à noite, as festas começam. Sobre isso a gente vai falar logo. Mais ao sul tem Scheveningen, a praia de Raia. É maior, mais urbana, com uma arquitetura que mistura os anos 1900 com o moderno. Todo mês de agosto rola o Festival Internacional de Fogos de Artifício, uma queima de fogos em cima do mar que atrai gente de toda a Holanda. E para quem não quer sair de Amsterdã, tem o Idburg. São ilhas artificiais construídas pelo governo porque a Holanda literalmente cria terra do nada. Esse povo tem séculos de experiência nisso a 15 minutos de trem do centro. Tem água para nadar, areia, e à noite as pessoas acendem fogueiras e ficam com música até tarde. Uma coisa você vai precisar aceitar: a água do Mar do Norte em julho tem 18 graus. Fria, e os holandeses entram correndo, mergulham, nadam, ficam dentro como se fosse normal. Normal para eles. Você vai entrar com aquela cara de quem está reconsiderando todas as decisões da vida. Eles vão passar nadando sorrindo. É assim. Você sabia que a Holanda tem uma das cenas de música eletrônica mais respeitadas do mundo? Não é exagero. O Amsterdam Dance Event, que acontece em outubro, é considerado o maior festival de música eletrônica do planeta. Mais de 400 mil pessoas em 5 dias. Mais de 2.500 artistas. Mais de 200 locais pela cidade inteira. É um número que nem parece real. Mas no verão, a energia já está no ar e começa bem antes do que você imagina. Em 27 de abril acontece o Koningsdag, o Dia do Rei. Aniversário do rei Willem Alexander. E a Holanda toda vai para a rua vestida de laranja. A cidade de Amsterdã se transforma numa festa ao ar livre que dura o dia inteiro. Canais cheios de barcos decorados, mercados de rua em cada esquina, música em todo lugar. E um mar de laranja que você nunca mais esquece. Por que laranja? Porque a família real holandesa é a Casa de Orange. Orange quer dizer laranja. E no século X, agricultores holandeses cultivaram cenouras laranjas em homenagem ao príncipe de Orange. Antes disso, as cenouras eram brancas e roxas. O laranja que você come hoje existe porque um rei holandês precisava de uma cor para chamar de sua. Se isso não é uma curiosidade de bar, eu não sei o que é. Em julho e agosto vem o Amsterdam Pride. O desfile pelos canais é um dos mais famosos do mundo, barcos decorados, música, multidão nas duas margens dos canais. É uma das cenas mais coloridas e animadas que existem na Europa no verão. Não importa quem você é impossível não se envolver com a energia. E nas praias, aí é que a coisa fica interessante. Bloemendaal no verão é uma programação à parte.
O Woodstock 69 é um beach club lendário, existe há décadas, fica nas dunas e nos domingos de sol recebe gente de todo o país que vem especificamente para dançar com os pés na areia. O Luminosity Beach Festival em Zandvoort é outro, 2 dias, DJs internacionais, areia, pôr do sol de cinema e música eletrônica que começa de tarde e vai madrugada adentro. E a vida noturna de Amsterdã em si já merece um episódio separado. Os 2 centros principais são a Leidseplein e a Rembrandtplein, 2 praças cercadas de bares, pubs e clubes. A noite começa cedo, perto das 9 e 10 horas. E pode ir até às 4 da manhã sem nenhum drama. O Paradiso fica numa antiga igreja do século XIX, uma igreja gótica com vitrais e teto alto que virou uma das casas de show mais famosas da Europa. De dia parece um monumento histórico. De noite tem DJ tocando até às 3 da manhã com aquela arquitetura toda iluminada ao fundo. É uma das experiências mais surreais e incríveis que Amsterdã oferece. O bairro de Pijpe é onde os moradores vão quando querem fugir do circuito turístico. Bares menores, música ao vivo, vinho natural, uma energia de bairro que você não encontra no centro. É o lugar que a maioria dos turistas não descobre e que todo mundo que descobre não quer mais sair. E sim, os coffee shops existem. Mais de 200, espalhados pela cidade, funcionando dentro das regras do governo desde os anos 70. Só maiores de 18 anos. Não vendem álcool, por lei. O The Bulldog é o mais antigo, aberto desde 1975. Se você não pretende entrar, vai passar na frente pelo menos 3 vezes por acidente. Garantido. Tudo bem, chegou a hora da conversa honesta, viu? A Holanda não é barata. Não é nem um pouquinho barata. Em 2026, a cidade de Amsterdã aumentou o IVA sobre hospedagem de 9% para 21% e a taxa turística chegou a 12,5%, uma das mais altas do mundo. Então, se você estava esperando uma surpresa positiva aqui, não vai ter. Mas com planejamento dá para aproveitar muito sem sentir que o seu cartão pediu socorro. Hospedagem no verão, julho e agosto, um hotel mid-range no centro custa entre 180 e 350 euros por noite. É o preço real de 2026, não o preço que você lê num artigo de 2019. Se você ficar num bairro como de Pijpe ou Amsterdam Oost, 15 minutos do centro de tram, o preço cai bastante e a experiência fica muito mais autêntica. Hostel em quarto compartilhado, a partir de 25 a 30 euros por pessoa. Comida. Um prato principal num restaurante casual sai entre 20 e 30 euros. Frutos do mar perto da praia, uns 25 a 35 euros. Mas a dica que muda tudo é o mercado Albert Kuip, no De Pijpe, o maior mercado de rua da Holanda, aberto de segunda a sábado. Batata frita holandesa no cone de papel por 4,50 euros. Arenque fresco, que é o petisco nacional do país, por uns 3 euros na barraca. Stroopwafel quente saindo direto da grelha, que é basicamente um waffle com caramelo, por 2 euros. Você come muito, come bem e não gasta quase nada. Cerveja, 5 a 7,50 € num bar normal do centro. Nos bares tradicionais do bairro Jordaã, chamados de brown cafés pelos holandeses por causa das paredes escuras de madeira, o preço é um pouco menor e a atmosfera é completamente diferente. São botecos com séculos de história, literalmente. Passeios. O Rijksmuseum, que é o maior museu de arte do país e tem obras de Rembrandt e Vermeer que você só viu em livro, custa 27 euros. O Museu Van Gogh também 27 euros e precisa de reserva com semanas de antecedência, não dias. A casa de Anne Frank custa 16 euros. Cruzeiro de barco pelos canais, 14 a 20 euros. Aluguel de bicicleta por dia, 12 a 18 euros. E o que é de graça? Andar pelos canais é de graça. O Vondelpark, o Central Park de Amsterdã, é de graça. A balsa que sai da estação central para o NDSM Wharf, um estaleiro industrial transformado em polo cultural com bares e arte, é de graça. E caminhar por Amsterdã em si é, na minha opinião, o melhor programa da cidade, porque a cidade é pequena, densa e cada rua tem uma história de 400 anos. Resumo honesto: 7 dias em Amsterdã para uma pessoa, gastando de forma inteligente, sai entre 1.500 e 2.000 euros sem contar passagem aérea. É caro, mas é Amsterdã. Agora vem a parte que nenhum guia de viagem conta direito: o vento.
Amsterdã tem um vento constante que vem do Mar do Norte. No verão, com sol, ele é perfeito, refresca sem deixar frio. Mas à noite, mesmo em julho, a temperatura cai rápido. Você sai para jantar com camiseta às 7 da noite, ótimo. Às 10h30, aquela mesma camiseta vai parecer papel. Leva uma jaqueta. Todo mundo que não levou arrependeu, sem exceção. As bicicletas te atropelam. Isso não é uma piada nem um exagero. A hierarquia em Amsterdã é clara. Bicicleta tem prioridade sobre tudo. Os ciclistas não desviam, não reduzem a velocidade, não buzina. Até porque, para que buzinar, né? Eles simplesmente continuam. Você que desvia. A maioria dos turistas aprende isso no primeiro dia. Uns aprendem na marra, com um susto. É um rito de passagem. O pão com granulado de chocolate. Os holandeses comem no café da manhã com manteiga. Tem um nome, hagelslag. Parece coisa de criança. Parece sobremesa. Parece completamente errado num café da manhã adulto. Mas existe uma lógica histórica. A Holanda foi durante séculos o maior importador de cacau do mundo, com o porto de Amsterdã controlando boa parte do comércio atlântico de especiarias e ingredientes. O chocolate aqui não é sofisticação, não é presente caro, não é artigo de luxo. É tradição de séculos, é cultura, é café da manhã de terça-feira. Experimenta antes de julgar. Você vai se surpreender com o quanto faz sentido na hora. Os ganchos nas fachadas. Olha para as casas dos canais. Você vai notar um gancho de ferro saindo bem no topo de cada fachada. Parece decoração antiga, parece enfeite, parece que algum arquiteto quis dar um detalhe a mais. Não é. As casas do século XVII têm escadas internas tão estreitas que é literalmente impossível subir um sofá ou uma geladeira por dentro. A solução? Sobe pela janela com corda e gancho. Até hoje. É completamente normal ver alguém mudando de apartamento em Amsterdã com os móveis subindo pelo lado de fora do prédio, como se fosse um guindaste doméstico. Se você vir isso acontecendo na rua, para e olha, vale cada segundo. As casas estão inclinadas. Olha de novo. Os prédios à beira do canal não estão retos, estão levemente inclinados para frente. Isso é intencional. Como os móveis sobem pela janela com corda, a inclinação evita que a carga bata na fachada durante a subida. 400 anos de engenharia aplicada a um problema prático. Os holandeses são assim, não resolvem o problema com estética, resolvem com função. E às vezes o resultado tem os dois. O silêncio nas praias. Fora dos beach clubs e das festas de verão, as praias holandesas têm uma tranquilidade que surpreende. Não tem vendedor ambulante passando a cada 2 minutos. Não tem caixa de som ligada na barraca ao lado. Não tem aquela bagunça constante de praia movimentada. As pessoas chegam, colocam a toalha, ficam, leem, tomam sol, é meditativo, é o oposto do que você está acostumado. A temperatura da água, 18 graus em julho. Isso é fato. E o holandês entra, nada, mergulha e sai como se nada tivesse acontecido. Como um povo que vive num país construído abaixo do nível do mar aprendeu a não ter medo de água fria? Provavelmente a resposta é: quando você cresce em volta de água, você para de ter escolha. Sabe a diferença entre um país que tem dinheiro e um país que sabe viver? A Holanda descobriu essa diferença antes da maioria, e a resposta deles cabe numa palavra só: gezelligheid, que não tem tradução. Mas você provavelmente já sentiu isso em algum momento da vida, aquela sensação de estar num lugar gostoso, com boa companhia, sem pressa, sem ansiedade, o conforto de estar bem onde você está. Pode ser num bar velho com amigos, pode ser numa varanda com uma garrafa de vinho, pode ser em casa num dia chuvoso com uma xícara de chá. Você sabe do que eu estou falando. Aquele momento que você não queria que acabasse. Os holandeses não deixam isso acontecer por acidente. Eles planejam situações que produzam essa sensação. Escolhem bares, restaurantes e praias com base em quanto gezelligheid o lugar oferece. É uma filosofia de vida disfarçada de palavra. E no verão, essa filosofia aparece em todo lugar, numa esplanada de bar às 10 da noite com o sol ainda no horizonte pintando o canal de dourado, numa praia com fogueira acesa e música suave, num parque no domingo com queijo, vinho e um grupo de amigos que não está olhando para o celular. Quando foi a última vez que você teve isso? Os holandeses trabalham para viver, não vivem para trabalhar. O trabalhador médio sai às 5 da tarde e não abre mais o e-mail corporativo. As férias são tiradas por inteiro, não pela metade.
A bicicleta no trajeto de casa para a reunião não é opção, é o padrão. E você, trabalha para viver ou vive para trabalhar? Porque a Holanda já respondeu essa pergunta faz tempo. E tem um dado que resume tudo isso. A Holanda está consistentemente entre os 5 países com maior índice de felicidade do mundo, segundo o Relatório Mundial de Felicidade das Nações Unidas. Para quem acha que isso é coisa de país rico que pode se dar ao luxo de ser feliz, os holandeses não eram ricos assim há 100 anos. Eles construíram esse sistema, com escolhas, com valores, com Gezelligheid. E no verão, quando o sol finalmente aparece depois de meses de frio e cinza, essa filosofia toda fica visível numa escala que você consegue sentir só de caminhar pelas ruas. As mulheres mais altas da Europa pedalando com vestido de verão nos canais do século XVII. O sol que não some às 10 da noite. A cerveja gelada na esplanada do bar, com o reflexo do canal na janela. A festa na praia de Bloemendaal que vai até a madrugada com o cheiro de mar ainda no ar. Tudo isso junto ao mesmo tempo? É difícil de explicar para quem não esteve lá. Mas é impossível esquecer para quem esteve. E agora você já sabe onde ir no próximo verão, viu? Mas deixa eu te contar com uma última coisa antes de fechar. A Holanda passou séculos literalmente brigando contra o mar. Mais de 1/3 do país está abaixo do nível do mar. Eles construíram diques, canais, comportas, ilhas artificiais, tudo para manter a água longe. É um país que existe por teimosia, por engenharia, por vontade coletiva de não deixar o oceano vencer. E talvez seja por isso que eles sabem aproveitar o verão melhor do que qualquer outro povo. Porque quando você passa meses lutando contra o frio e a chuva, quando você cresce num país que foi feito na força, você aprende a valorizar cada hora de sol como se fosse a última. 16 horas de luz por dia. E eles não desperdiçam uma. E você, está desperdiçando as suas. E você que chegou até aqui vesgo de tanto olhar mulher de biquíni nos canais, comenta aqui embaixo. Verão na Holanda. Assim, eu sei quem são os fiéis do canal. Ah, e confere o vídeo que está aparecendo na tela agora. Lá você vai entender como esse e outros países conquistaram essa qualidade de vida toda. Valeu, galera! Até mais!